Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Salvador, estou aqui para revisar alguns conceitos da disciplina de Sociologia, módulo laranja, da turma do EJA, certo? Bora lá! Nosso primeiro tópico, o surgimento da Sociologia. O que é a Sociologia e qual o contexto do surgimento da Sociologia? Isso que é extremamente importante, tá certo? Bom, o que é a Sociologia? É uma ciência que busca compreender como funciona a sociedade. Essa é a importância da Sociologia enquanto uma ciência. E qual o contexto do surgimento da Sociologia? Duas coisas importantes. O processo de expansão da Revolução Industrial, que surge lá no século, meados do século XIX, e o contexto do modo de produção capitalista, expansão do modo de produção capitalista junto com a Revolução Industrial, tá certo? Bom, nós vamos estudar alguns pensadores clássicos da sociologia, e o primeiro deles é o Augusto Comte, esse camarada aí, tá? Ele é o pai do positivismo, da teoria positivista. O positivismo nos lembra lá a teoria positiva. O positivismo, então, é uma teoria fundada por Augusto Comte e nos lembra algo positivo, tá certo? Porque eles pensavam que a sociedade estava em caos. E a teoria positiva surge para pôr ordem naquela sociedade que estava caótica. Nesse contexto, a teoria positiva ela se aproxima muito das ciências naturais. Estão lembrados? Principalmente a biologia. Né? Eles vão comparar a sociedade como um organismo vivo, como o corpo humano, por exemplo. E, importante aqui do positivismo também, são os estágios de evolução da sociedade. O primeiro dele é o teológico, o segundo o metafísico, o terceiro o científico. No teológico, corresponde àquela fase da antiguidade onde predominava a explicação mitológica das coisas. Não havia ainda o uso da razão. O metafísico, já aqui no período da Grécia Antiga, período da Idade Média, surge a razão, surge a filosofia, mas ainda não existe uma ciência, tá certo? E o terceiro científico é a fase da era industrial, ou seja, o nascimento de várias ciências, aí, incluindo a sociologia, tá certo? A partir do uso dos experimentos, das experiências, ok? Bora lá! O Émile Durkheim, outro sociólogo importante, considerado aí o fundador, o pai da sociologia enquanto uma ciência, tá certo? Por que ele é o pai da sociologia como uma ciência? Porque ele foi o primeiro a estabelecer as regras científicas de como estudar a sociedade. Tanto é que ele tem um livrinho chamado As Regras do Método Sociológico. Tá? Bom, o principal conceito aqui do Émile Durkheim são os conceitos de fatos sociais. O que é fato social? Para Durkheim é toda forma de agir, sentir e pensar de determinado grupo social. Mas olha, para ser um fato social, cientificamente, precisa de três coisas, três regrinhas básicas. Primeira, tem que ser geral, externo e coercitivo. Tá certo? O que é isso? Geral, tem que acontecer na maioria dos grupos sociais, tá? Ou na maioria das sociedades. Externo, existe independente da vontade do indivíduo, porque ele vai priorizar o coletivo, o grupo social. E coercitivo, significa que é uma obrigação, uma imposição social, porque aquele grupo já estabeleceu aquilo como uma regra, tá certo? Como, por exemplo, o casamento. Né? O casamento ele é geral porque ocorre na maioria das sociedades, ele existe independente da minha vontade e é algo estabelecido pelo grupo social. Fato social, galera, não esquece. Max Weber, outro sociólogo importante, esse camarada aqui, né? Principal conceito dele, o conceito de ação social. Diferentemente do Durkheim, que prioriza as instituições e os grupos sociais, o Max Weber vai priorizar o estudo dos indivíduos na sociedade. Tá? Ele vai falar, olha, para a sociologia compreender a sociedade, é necessário compreender a ação social de vários indivíduos. Tá? E o que é a ação social? É toda aquela ação que é orientada
relação de outros indivíduos. Então, a questão dos indivíduos é importante para o Weber. E aí ele estabelece 4 tipos de ação: tradicional, afetiva, relacionada a valores e relativa a fins. Tradicional é aquela que é a tradição, o costume, o hábito de tomar tereré, por exemplo, é um costume. Afetiva é as emoções, os sentimentos, o amor, por exemplo, né? Racional relativa a valores, aquilo que é um valor importante, que hoje está em falta, né? Honestidade, principalmente, né? Racional relativa a fins. Fim é a finalidade. Eu estou gravando essa aula para vocês com a finalidade de ajudar vocês aí na provinha de vocês, tá certo? Então é importante para o Weber aqui o conceito de ação social, tá certo? O Karl Marx e o Engels. Bora lá. Eles são os criadores de uma teoria chamada marxismo, tá? No contexto que eles viveram, ali no final do século XIX, meados do século XIX, eles observaram a exploração que havia do trabalhador na sociedade capitalista. Então, por isso, eles foram críticos da sociedade capitalista e da burguesia que estava no poder político e econômico, tá? As ideias desses caras influenciaram as chamadas revoluções socialistas no século posterior, no século XX, como, por exemplo, a Revolução Russa de 1917. Ok? Mas o que interessa para a gente aqui na sociologia é o conceito de classe social, classes sociais. Porque para eles, a história da sociedade é uma constante luta de classes, ou seja, há uma classe dominando outra classe. Há uma classe dominante e uma classe dominada. Isso em toda a história da humanidade. E que, na sociedade capitalista, há a burguesia, que é detentora dos meios de produção, do capital, e os proletários, que são quem? Os trabalhadores, que vendem a sua força de trabalho em troca do salário. Tá certo? Outro conceito importante do marxismo é a alienação. A alienação é relativa ao trabalho na sociedade capitalista. Porque eles observaram que o trabalhador fazia uma mercadoria, como por exemplo um sapato, mas ele desconhecia as outras etapas de produzir o sapato. Ele só fazia uma parte do sapato. E quando ele terminava de fazer o sapato, o produto final não era do trabalhador, era do patrão. Então por isso que eles falam que o trabalho é alienante. Isso que é alienação. Ideologia. Ideologia, eu quero uma para viver. Bom, eu tinha que cantar. Ideologia é uma falsa ideia que aparenta ser verdadeira. Eles falam o seguinte, olha, as ideias na sociedade, que predominam na sociedade, sempre são as ideias da classe dominante. E que no capitalismo, quem é a classe dominante? A burguesia. Tá certo? Pessoal, essa foi a revisão de sociologia. Espero ter ajudado vocês. E nos vemos aí nos corredores. Forte abraço. Até mais.